Senhor nosso Deus, Pai, graças a Ti, ó Senhor, por aqui, para chegar em segurança, mais também das mãos, Pai amado, Pai querido, neste momento, Pai, eu te peço para cada um de nós, que estamos aqui presente, que o Senhor venha, Senhor, nos permitir, Senhor, um bom entendimento da aula, que o Senhor possa, Pai, continuar abençoando, Senhor, o pastor Gustavo, o nosso professor, que está aqui, Pai, se dispõe o seu tempo para poder ensinar mais da tua palavra. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos acertar, irmãos. É a lição 2, tá bom? Só dizem aí qual é a página para mim, que o livro é diferente de vocês. Página 49. Família cristã, cadê? Isso aí o senhor vai ter que fazer a prova, tá? Tá bom. Então vamos lá. Hoje, graças a Deus, os varões estão aí, né? Ainda bem, não me deixaram sozinho, que hoje a gente vai papel da esposa hoje. Vai pra cima dela. Bora lá. Bem, vocês vão começar marcando, tá? Sempre quando os alunos novos estão aí, sempre quando eu pedir para vocês marcarem, é uma resposta do questionário. Eu dou essa marcação já para ajudar vocês a fazerem o questionário aí. Porque eu sempre oriento vocês a estudarem, lerem o livro em casa, né? Eu sei que todo mundo aqui trabalha, a vida é corrida demais, mas a leitura do livro anterior à aula vai te ajudar bastante, né? Por quê? Porque aqui a gente não faz a leitura toda do livro, a gente pega os pontos principais, porque essa aula é o quê? É mais para a gente tirar dúvidas, né? Esclarecer a mente de vocês acerca da matéria. Então eu vou pegar aqui os pontos principais. Então, quando você ler o livro, o que ocorre? Eu posso pular alguma coisa que você vai dizer, poxa, eu tenho dúvida aqui. Pastor, tem como ler lá, ali na página 49, na página 50, que eu tenho uma dúvida ali, eu estava lendo em casa e aquilo ali me deixou meio encucado, né? Então, aí, por isso que é bom a leitura, tá? E tentar já fazer o questionário também em casa, para que a gente só corrigir. Porque com a leitura que vocês vão se ajudar, porque o livro em si ele já é bem explicado, né? Vocês vão ter um material, né, para a vida inteira de vocês, útil, que vai auxiliar sempre vocês no ministério de vocês, tá bom? Então vocês vão começar marcando aí. A principal característica de uma família não é felicidade, filhos ou prosperidade. Tá? Marca isso aí. Não que não seja importante, tá bom? Não que não seja importante, mas não é a principal característica, tá? Qual é a principal característica? É obediência à palavra de Deus. A felicidade e senso de realização experimentados pela família resultam dessa obediência. Então, irmãos, a gente sabe que muitas famílias em conflito sofrem por não ter como centro daquele casamento Deus, Jesus, a palavra do Senhor, né? Porque quando eu falo a palavra do Senhor, não é simplesmente pegar uma Bíblia, botar aberta no Salmo 91 e deixar na sua casa. Tem muita família que tem a Bíblia aberta lá no Salmo 91 e é uma catástrofe aquela família, né? Porque o Salmo 91 não é nenhum amuleto mágico para o lar, né? É um salmo muito cheio de promessa, mas, né, eu até preguei um tempo dele sobre isso, mas para quem? Para aquele, já está resumido no verso 1. Para quem são as promessas? Para aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, né? Então todas as promessas são livres. Mas se você habitar, né, no esconderijo do Altíssimo, não adianta aberta a Bíblia, não adianta ler
decorar, recitar, se você não habitar no esconderijo do Altíssimo. Hein? Então, irmão, é Deus, né, no centro do lar. Por quê? Qual casal aqui? Aqui tem 1, 2, né? E o restante todos são casados, né? Qual um casal aqui que nunca teve um conflito no lar? Uma discussãozinha sequer? Tem alguém aqui? Todo mundo já discutiu? Né? Mas o que ocorre? Por que vocês ainda estão casados? Porque, irmãos, o centro do lar de vocês é Deus, né? Então, quando Deus está no centro do lar, né, você vai pensar o quê? Poxa, eu posso ficar brigado com a minha esposa. Quem que é a salvação? Se Jesus voltar, né? Então, o seu lar é pela palavra de Deus. Então, isso muda muita coisa, né? E até para quem às vezes tem o cônjuge não crente, isso também muda. Tem muito casamento que está sustentado, às vezes, pela parte que é crente, né? Pela parte que serve ao Senhor. Porque Paulo ele vai dizer bem claro: a mulher crente vai santificar o marido não crente, e vice-versa, o marido crente vai santificar a mulher não crente. Irmãos, pregar em casa não é com palavras, é com testemunho, né? Com testemunho de vida, né? Então a gente vai ver muitas mulheres de Deus, homens de Deus, que vai testemunhar acerca do outro, né? Hoje eu me converti porque minha mulher suportou muito isso, né? Minha mulher passou várias comigo, mas permaneceu ali fiel a Deus. Então a gente eu vejo vários relatos disso, né? Então é isso que a gente precisa entender, tá? E aqui a gente está falando de início sobre o lar, tá? Então vamos lá. O Senhor afirmou o seguinte: bem-aventurados, né? Bem-aventurado quer dizer felizes, são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Os dois requisitos básicos para se ter felicidade são ouvir a palavra de Deus e guardá-la. Então, quando você faz isso, você já tem uma felicidade dentro do seu lar, porque você ouve e guarda a palavra de Deus. Por que a gente ainda se mantém crente? Porque a gente guarda uma promessa. Que promessa é essa? Da eternidade, da nossa salvação, de um dia estarmos com Cristo na glória, né? Irmão, uma das armas do diabo nesses últimos dias é atacar a mente do ser humano. Esses dias experiência minha, né, me deparei com uma situação dentro do meu lar, né? Meu filho ele presta muita atenção nas coisas, né? Então, esses dias ele fez uma pergunta e eu vi a ação do inimigo como que vai na mente, né? E ele falou: pai, e se no final das contas, porque ali na igreja, passar a vida inteira na igreja, no final das contas, se isso não for verdade? Aí, tipo assim, uma criança preocupada com o quê? Tipo assim, de perder a sua juventude, deixar de fazer um monte de coisa. Olha o que o diabo não coloca na mente, né? Aí eu falei: rapaz, você não ora, vai orar. Dúvida você tira com ele, com o próprio Deus, né? Então você fala com o próprio Deus, porque o que eu tenho aqui para te mostrar é a Bíblia. É a palavra de Deus, e se você já conhece, porque você ouve desde criancinha, né, a palavra, né? Então, para você ver a atuação do inimigo, isso não é só em jovens, isso é em adultos também, irmão. Adultos. Por quê? Qual é a arma do diabo? É tirar a nossa base. Qual é a nossa base? É a nossa fé. Por isso que Judas, não é o Iscariote, Judas, ele vai escrever uma única carta, com um único capítulo, dizendo no verso 3: filhinho,
batalhemos pela vossa fé. Por que ele está dizendo isso? Porque era tudo que o diabo tentava arrancar naquele tempo. Por quê? Eles estavam servindo a Deus e vendo pessoas morrerem todos os dias. Porque todo dia chegou a notícia: morreu a família de fulano, prenderam a família de fulano, vão levar para a arena para ser devorado por animais. Então, tu acha que não vinha na mente deles? Será que isso vai valer a pena mesmo? Morrer por essa causa? Vinha, porque se não fosse assim eles não escreveram. Só Judas que escreveu, Paulo também escreveu, outros apóstolos também escreveram, estimulando a eles perseverarem pela fé deles. É tudo que o diabo tenta arrancar nesses últimos dias, é a nossa fé, porque a nossa fé é a nossa base. Se você for a um velório, é nessa hora que o diabo ataca. O que você vai ver lá, às vezes, uma mãe que perdeu um filho, muitas vezes você vai ver, já presenciei isso, olhar para o céu e dizer: Deus não existe, porque se Deus existisse, não deixava acontecer isso com meu filho. Então é nessa hora que o diabo entra para arrancar a nossa base, a nossa fé. Então, irmãos, a nossa regra de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. E se a gente estiver centrado nela, guardando ela, a gente vai ter felicidade. Não se pode ter felicidade com dúvida. Porque a pessoa, vocês são casados e você tem dúvida: será que me ama mesmo? Você conseguiria ser feliz tendo dúvida do amor? Não, ninguém tem felicidade se tem dúvida do amor do companheiro. Porque se tem dúvida, tem insegurança, e ninguém é feliz e inseguro. Nós somos felizes porque temos a segurança em Cristo da nossa eternidade. Amém? Então vamos aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Vou continuar a leitura. Deus revelou claramente em sua palavra qual deve ser o papel do homem e da mulher. Assim como o organismo do homem e da mulher se complementa entre si, assim também suas respectivas funções se complementam. Assim sendo, o sucesso delas dependerá da cooperação dos dois. É por isso que o Senhor prefacia, ou seja, faz uma introdução sobre essas funções em Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quando a gente olha para isso, por quê, irmãos? Porque quando a Bíblia fala que as mulheres devem ser submissas aos maridos, fala de obediência, claro, mas Paulo ele vai concluir isso dizendo: sujeitando-vos uns aos outros, porque mesmo sendo marido e mulher, fora disso vocês fazem parte do corpo de Cristo, e o próprio Cristo diz: considerai-vos uns aos outros superiores. Então, quando há isto no relacionamento, se fala de respeito, e o respeito ele precisa ser mútuo. Uma mulher terá prazer de respeitar o marido, desde quando o marido tem prazer de respeita também a sua mulher. Vamos lá, os cônjuges que sinceramente se sujeitam um ao outro não têm a menor dificuldade em aceitar o ensino bíblico com relação às suas funções e a observância delas. Assim eles se auxiliam mutuamente no cumprimento de seus papéis dentro do lar. As funções da esposa estão cheias de desafios para que ela se torne uma pessoa versátil, ou seja, que se movimenta com facilidade, que é ágil. Ela é mais do que mãe, amada e companheira. A jovem senhora cheia de bons anseios tem no seu papel de esposa uma carreira variada, um desafio que poucas profissões podem oferecer.
Então, quando se ouve assim, pergunta a mulher, qual é a sua profissão? Ela fala do lar, então já sabe que é uma mulher que tem várias funções. É uma escrava. É o quê? É uma escrava, né? Passa o dia, arruma, é mulher, trabalha fora, cuida das crianças, cuida dos cachorros, cuida de tudo, é uma escrava. Fala com Deus. Oi? Mas fala com Deus. Fazer o quê? Aí quando a gente conta uma ajuda do marido, ele já se enrola todo. Como é que é mesmo? É verdade. Que a mulher vai lá, se desenvolve com facilidade. Então vamos lá, as funções da esposa: ela é companheira, ela é amada, dona de casa, mãe mestra, ou seja, ela ainda ensina, né? A mãe que às vezes pega os filhos lá quando chega da escola, mãe, não sei fazer o dever de casa não. Ela que tem que sentar lá, ensinar, né? Ideal de beleza feminina. Ainda tem que ter, não vai começar um caminho político, né? Não, pô, tá dando uns bolos no cabelo, pô. Depois dá uma bunda dessa, tá plena esperando. É isso aí. Não pode não, tem que estar plena. Tem. Mulher Não, meu marido é a próxima, nem vai ser aqui essa aula. Acho que eu vou fazer em vídeo chamada a próxima aula. Poder nem ficar com o marido. Vamos lá. A esposa como auxiliadora. Qual é a página aí? 50. Ele está com ódio mexendo. Tira o ódio, está todo mundo. A auxiliadora é aquela que pode suprir as necessidades do cônjuge adequadamente. Aí vocês vão marcar. Efésios 5:22 apresenta a seguinte orientação para as mulheres: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Ou seja, o que quer dizer esta palavra submissa? O original dessa palavra é uma palavra grega, upotasson, que quer dizer enfileirar para baixo. Ou seja, alguém que está submissa ao marido, mas que está na mesma fila, né, sendo que a palavra final, a ordem final sempre é do marido. Ou seja, vamos supor aqui, vamos botar uma hierarquia. Igreja. Temos pastor, temos evangelista, temos presbíteros, missionárias, né? Temos diáconos, temos auxiliares de trabalho que são obreiros da casa de Deus. Então, existe essa hierarquia. São menores em hierarquia, sim, mas tem funções que fazem com que a hierarquia de cima funcione por causa, às vezes, de um porteiro, né? Então, a igreja tem os seus valores. Então, às vezes, o lar, é como a senhora acabou de dizer. Se minha esposa, amanhã, ela fala, vou trabalhar fora, ficar em casa, tomar conta da casa, resolve tudo, eu vou me enrolar, né? Eu vou me enrolar. Então, por quê? Porque está faltando a minha parte, que é a minha esposa, a parte que ela cumprimenta o lar, né? Então tem coisas que no lar eu não sei fazer, mas tem coisas que às vezes é até coisa dela que eu já sei fazer e cumprimento, vai complementando, né? Porque é claro que, se a gente for perguntar aqui, nem toda mulher gosta de todas as atividades do lar. Tem algumas que vai dizer, eu não gosto de lavar louça, tem outra que vai dizer, não gosto de passar roupa, né? Então tem alguma coisa que a mulher fala, eu faço porque sei fazer, mas eu não gosto, né? Não é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas é algo que ela sabe fazer, né? Então a esposa é auxiliadora, ainda que ela esteja numa posição de submissão ao marido,
mas a gente precisa entender que essa submissão é apenas um respeito, porque a gente sabe, isso é lá, nem todo lar é igual, tá? Tem lar que às vezes a mulher, ela é administradora do lar, né? Às vezes alguém, vamos supor, se alguém me perguntar aqui, pastor, está precisando de alguma coisa lá na sua casa? Eu falo, rapaz, não sei, dispensa é com a minha esposa, ela que sabe da dispensa, se tem arroz, se tem feijão, se tem carne, é com ela, né? Então, por quê? A parte dela, né? Tem mulher, tem já casa, não, que é o marido que organiza a dispensa toda, então é lá, né? Cada lar tem lar que a mulher administra a finança, né? Ela que sabe as contas que vai pagar, ela que sabe o que vai gastar, ela que sabe quanto que vai sobrar. Então tem lares que é assim, o marido vai ter que pegar o pagamento, vai passar para a mão da mulher, porque ela... Viu isso, né? Não, tem lares. É sério? É de Deus. Pega aí, recebe o seu fresquinho agora do céu. Dinheiro na mãozinha da mamãe aqui, tá? Tem lares. Então, sim. Oi? É enfileirar para baixo, ou ordenar para baixo, ou seja, alguém que está numa posição hierárquica inferior, mas que está ali na mesma fila, Então, ou seja, não é porque eu sou marido, e que a minha mulher vai ser capaz, ela é a minha auxiliadora. Por isso que eu citei o exemplo da igreja. Um pastor, ele não é pastor se ele não tiver bons obreiros, Ele depende de ter bons obreiros, porque senão eu tenho que me deslocar da onde eu moro, vir para cá, limpar a igreja, abrir igreja, organizar som, fazer um monte de coisa, porque eu não tenho obreiros, Então, quando um pastor ele tem tempo para estudar a Bíblia, mandar uma mensagem para alguém, visitar alguém, ele se torna o melhor pastor. E por que ele está tendo esse tempo? Porque ele tem obreiros que suprem as outras necessidades da igreja, Então é a mesma coisa o casamento. Porque você é um bom marido, vai trabalhar, tem disposição para trabalhar. Por quê? Porque você vai chegar em casa, a casa já vai estar armada, sua comida já vai estar pronta, Beleza, já pensou, você chegou em casa, você vai falar, que nem é muitas vezes você vai. Mas eu trabalho, você não gostava não, Zé. É sério aí, de Deus. É muito fácil, quando a mulher é da casa. Agora tem muitos casos que a mulher também é ajudadora do marido. Trabalhando. Entendeu? Então, tipo assim, se não tiver um dominador, a mulher realmente é escravizada. Isso que eu quero que vocês entendam, que é caso de caso. O serviço de casa, ele não acaba, meu Deus. Ele faz parte da praga, é a 11ª praga do Egito, é armar casa. Porque casa não acaba, rapaz. Porque você acaba de fazer, já tem outra coisa para fazer. E quando você trabalha fora, essa praga, ela vem com mais um ajuste. Porque o homem chega, toma banho cedo para ver televisão. A mulher liga lá, passar com a casa, fazer tudo. Se duvidar, ela já fez fora. Chega em casa, ela não para. Então, os filhos dormem, o marido dorme para a mulher acordar. Então, se não tiver um comum acordo, a mulher busca rapidinho. Tanto meu olho, e graças a Deus, lá em casa, não como um filho lava a cozinha, filho lava a louça, filho faz comida, eu vou deixar. Mas ele me ajuda. Então, é isso, irmãos. Então, a mulher, é só para a gente entender, a mulher, ela é auxiliadora, é aquela que vai sempre auxiliar. E se faltar, faz falta, vai fazer falta. Então, a gente precisa ter esta compreensão. Quando o homem tiver essa compreensão da função da sua esposa, que a sua esposa não é apenas um objeto, que a sua esposa não é alguém só que
que tem um contrato de casamento, porque para muitos hoje o casamento é um contrato, né? Então, não, é alguém que Deus separou para estar ao seu lado para o resto da vida. É cumplicidade, né? É ter sentimento mútuo. Quando um sofre, o outro sofre também. Quando um se alegra, o outro se alegra também. Então, é isso que precisa entender. É por isso que às vezes, né, tem muitos pastores, amigos que a gente tem o prazer de aconselhar. E tem muitos ministérios, às vezes, que sofrem. Por quê? Porque o pastor, às vezes, ele é recatado. Ou seja, ele não exerce a função, o cajado, né? A autoridade do pastor. Então, a mulher é o quê? Auxiliadora. Então, quando o pastor ele se cala, muitas das vezes a voz da mulher vai entrar. Já viu que mulher de pastor não é bem vista, né? Não é bem vista, né? A mulher de pastor, tipo assim, a pessoa fala, quer se meter em tudo, ela parece que é a pastora da igreja. Isso vai acontecer muito quando o pastor ele não tem voz. Então, irmão, você ama, vamos supor, eu amo a minha esposa, vamos supor que ela é a pastora da igreja. Aí eu vou chegar aqui, eu vou ficar vendo, eu mesmo destratar ela, eu mesmo fazer e acontecer, e ela quieta. O que eu vou fazer? Eu vou pular, irmão, na frente. Eu vou dizer, não, ela é a pastora, tem que respeitar ela, né? Então, vai ter a voz que era para ela ter, eu estou tendo, entendeu? Então, quem vai ficar mal visto não é ela, sou eu. Então, às vezes, muitos ministérios sofrem por causa disso. O pastor, ele não ter voz de autoridade sobre as ovelhas. Porque, sabe qual é o maior problema do pastor? É querer ser o queridinho, né? Pastor não é político, pastor é pastor. E amor não é sempre você querer a aceitação das pessoas, não. Amor é doa ou não doa, você tem que colocar a pessoa no caminho certo. Você tem que orientar, ó, isso que você está fazendo, você é obreiro, tem que dar exemplo. Então, é falar, irmão, né? Então, porque eu sou pastor, mas eu sou muito amigo das pessoas. Então, tem pessoas que às vezes vai confundir, né? Na hora que você mostrar o lado que não é amigo, mas que é pastor, né? E que for corrigir, aí tem pessoa é amigo, mas é pastor, né? Então tem que ter isso, porque às vezes a esposa de pastor não é pastora, né? Vamos supor, às vezes é uma missionária, às vezes não é nem obreiro, né? Membro, apenas membro da igreja. Então, o que ocorre? Mas sempre vai recair alguma coisa sobre a esposa do pastor, né? E isso não é só pastor, é lideranças, né? Em geral, tá bom? Então vamos lá, vamos pular aí um parágrafo. Não, 2 parágrafos. Onde está escrito, levantando elas contra os maridos e família. Isso está falando do movimento que tem hoje, que é o feminismo, né? É um movimento que tem hoje, que quer colocar a mulher em igualdade com o homem. Irmão, não que a mulher não tenha direito a homem. Hoje você vê mulher motorista de ônibus, hoje mulher trabalha de pedreira, né? Hoje mulher exerce várias funções que outrora não era permitido. Mas legal, isso não quer dizer que ela se iguala ao homem, né? Ela pode exercer as funções, ela pode, mas isso, o que ocorre hoje? Hoje esse movimento é para mostrar para a mulher que ela não depende do homem. E na verdade, o que a gente aprende com a Bíblia, qual é a função do casamento? Porque Deus fez a mulher para o homem? Porque viu que o homem estava só. E não era bom o homem estar só, né? Fez para ele a auxiliadora.
a disjuntora, aquela que estaria lado a lado, completando as funções do homem, né? Então a mulher pode ser tudo isso. Hoje a gente sabe que hoje o salário nosso é bem defasado em vista do custo de uma cesta básica, do custo das coisas do dia a dia, uma conta de energia, né, e tudo mais. Então, vamos supor, o salário mínimo ninguém vive, né? Dá para viver com o salário mínimo hoje? Pagar a internet, pagar a luz, né? Se locomover, gás, e sei lá, fazer uma compra no mercado lá, né? Você sabe que vai sobrar bem pouco. Isso, falar de continhas básicas, a mulher vai ali, faz o cabelo, faz uma unha e outras coisas mais. Então a gente sabe que no salário mínimo você vai passar vive, mas vai passar bem e interessado. E às vezes precisa hoje, né? Às vezes a mulher trabalhar ou fazer alguma coisa para vender ou fazer um serviço seu particular mesmo, né? Para ajudar nas finanças do lar, da casa. Então a gente sabe que é muito difícil isso, mas isso não coloca a mulher num estado de independência, porque ela sempre depende, né, do marido, né, e o marido depende da mulher. Isso é complemento. Para isso que foi feito o casamento. Amém? Então vamos aí agora no outro parágrafo. A Bíblia ensina que a atitude da mulher para com o marido deve ser de consideração, respeito e submissão. A palavra submissão não significa que ela deva estar destituída de todos os direitos, acorrentada, reduzida à condição de escrava. Pelo contrário, a submissão deve dar-lhe mais liberdade, pois ela está obedecendo à lei de Deus e segundo o caminho da justiça, assim como nossa liberdade nacional só pode ser garantida se nos submetermos às leis do país. Assim também as pessoas só podem ser verdadeiramente livres se obedecerem aos princípios de Deus. Então essa submissão não é escravidão. Vamos chegar, não, eu vou para o trabalho, vou trancar a casa, você vai ficar trancada dentro de casa para me saber onde que você está. Isso é escravidão, isso é submissão. Deus não fez a mulher para isso. Deus fez a mulher para ser companheira. Um dos vínculos do casamento é a confiança. Um dos ícones base de um casamento e para a felicidade de um casamento é a confiança. É muito difícil às vezes a gente tratar casos de adultério, de infidelidade. Por quê, irmãos? Isso traz resquícios de quê? De desconfiança. Então, a orientação bíblica é que se puder perdoar, perdoa e reativa o casamento. Mas esse perdoar precisa ser de estar livre da desconfiança. Está certo que vocês vão viver um novo ciclo no casamento. A vocês, claro, com respeito, porque todos nós estamos sujeitos, enquanto estivermos aqui nessa terra, a falhar, a errar. E é claro que a oração que a gente faz é que Deus nos guarde, guarde a família de cada um desse pecado de infidelidade, porque isso traz consequências trágicas, não só ao cônjuge, mas a toda a família. Amém? Então vamos lá. Agora, o outro parágrafo diz assim: essas infelizes líderes do movimento de emancipação da mulher, que clamam por mais liberdade, nunca experimentarão a verdadeira libertação enquanto não conhecerem primeiramente a Cristo como seu Salvador e resolverem a seguir o plano dele para a libertação da mulher. Submissão não significa repressão e silêncio. Não é encerrar a mulher em campo de concentração. Amém?
submissão, a gente vai ver exatamente que não é a mulher estar calada, a mulher não ter voz, eu chegar e decidir tudo dentro da minha casa. Eu chegar hoje e falar, não, vou pedir conta do meu emprego, né, porque surgiu uma outra proposta aí e vou aderir a essa proposta. E ponto. E quando a minha esposa souber, eu já estou em outro emprego, ela nem sabia, né? E não é isso. Às vezes tem muito marido que erra por não pedir a opinião da esposa, por não consultar a esposa, porque ela é o quê? Auxiliadora, né? E é nessa hora que ela auxilia, é nessa hora que ela vai vir e vai orientar. Olha, não é bom não, esse emprego aí você está em carteira assinada, né? Por mais que você vai ganhar menos do que esse que te proporam aí, mas não é carteira assinada, você não tem estabilidade, nem nada, né? Então você vai refletir, né? Por quê, irmãos? Tem muita gente arriscando o futuro da família por causa de um momento, né? Então são decisões que a gente precisa tomar, né? Como foi a lição da escola dominical agora de domingo, né? De decisões que podem afetar o futuro, né? Que pode afetar o futuro. Então a gente precisa ter isso em mente, que a mulher, ela é auxiliadora e que ela precisa ter voz dentro do lar, tá? Por isso que ela é auxiliadora. Vamos lá. O segundo daí é uma nuvenzinha que tem aí ou é um quadro? É uma chave? Isso aí. Vocês vão marcar isso aí. Ser uma verdadeira auxiliadora significa ajudar o marido, contribuindo com suas ideias, discernimentos e intuições. Tá? Então esse é o propósito. Ser um auxiliador. Vamos, agora a gente vai dar um pulo aí e vamos falar onde está escrito. Por que a esposa deve submeter-se ao marido? Vê qual é a página para mim. 54. Então vamos lá. Qual é a página? 54. Por que a esposa deve submeter-se ao marido? Ela tem no presente ou terá algum dia a necessidade emocional de apoiar-se no marido. Chega um momento em que precisa apoiar-se na força e segurança proporcionadas por um marido carinhoso. A maneira como se submeter ou não a ele nos primeiros anos do casamento irá determinar em grande parte a medida que o marido corresponderá a essa sua necessidade de apoiar-se nele nos anos da maturidade. O marido tem necessidade de que ela se submeta. Não se trata de uma necessidade que o homem cria para si mesmo ou que aprende depois. É um elemento inato de sua personalidade, segundo determinação divina. Ele tem grande necessidade de ser respeitado e admirado, assim como ela precisa ser amada, né? Então, irmão, o submeter da mulher precisa ser entendido da seguinte forma, que esse submeter é entender a função do marido como líder da casa. Assim como eu citei aqui, que a mulher é auxiliadora, né? E que o marido, antes de tomar qualquer tipo de decisão, ele precisa consultar a esposa, conversar com a esposa, pedir orientação, saber o que ela vai achar, qual é a opinião dela, ainda que você já tenha a sua opinião formada. Não, eu vou decidir, mas só vou consultar por desencargo de consciência, né? Ainda que você tenha, mas você precisa ouvi-la. Por quê? A mulher se sente na posição dela, que ela foi chamada para ser auxiliadora.
adora. E da mesma forma a mulher, quando ela entende esta função dela, que ela é auxiliadora, ela vai entender que a palavra final não vai ser dela. Ainda, não estou citando que eu estou dizendo que existe casos e casos, né? Tem mulher que às vezes ela é a voz dentro de casa, né? A gente sabe, tem às vezes aquele marido que é bem recatado, aquele marido que não fala, não tem voz, e a mulher, se a mulher não decidir, nada anda dentro do lar, né? Então, às vezes tem essa situação, mas quando ela entende, nem que seja para ela falar, marido, decide aí. Ela já decidiu, mas ela está dando a oportunidade para ele dar a última palavra, né? Então, é compreender, irmãos. Quando se tem essa compreensão de que é o casamento e para que existe cada um dentro de um casamento, todo casamento será feliz. Então, por isso que às vezes, que nem a gente estava falando na aula anterior, há uma necessidade de encontros de casais com essa perspectiva. Por quê? Os encontros de casais que hoje estão sendo feitos estão abordando muito a área sexual e pouco essa área da responsabilidade de um para com o outro dentro do casamento, né? Por quê, irmãos? Um casamento não é regido só por sexo. O que menos se faz, tá? O que menos se faz. Porque se a mulher chegar cansada, do jeito que ela trabalha fora, trabalhar dentro de casa, tem pica mais nada. Então, já se hoje que esse lado existe. Então, a gente precisa entender isso, que não é isso, é a convivência, né? É a cumplicidade, é a amizade dentro do relacionamento. É isso. Por quê, irmão? Porque se um homem tem faces, a mulher tem mais faces ainda. Nossa, né? A lua cheia, a lua presente, hoje pra gente é nada, né? Então, a gente precisa ter essa compreensão. Por quê? Tem homem, irmão, que ele às vezes é meio disperso em compreender, né? Em prestar atenção. Às vezes a mulher, tipo assim, mudou o cabelo, né? Se ajeitou, e o homem chega em casa e percebe nada, ele vai lá, como a Diaconisa falou, ele vai lá, toma o seu banho, senta na frente do aparelho de televisão e nada mudou. E também ele vai ter essa dispersão para compreender. Poxa, só fala, está nervosa. E não tem aquela compreensão que a mulher tem uma fase, né, que a gente conhece como a TPM, né, e tem muito homem que não compreende. Né, ele não vai ter esta compreensão que os hormônios da mulher estão aflorados, né, e ela está sem paciência, né, ela está desgastada, e tem homem que não tem esta compreensão. Né? Então, isso é muito interessante, porque esse livro aqui é praticamente isso, é um encontro de casais, mas bem mais elevado, porque a gente vai abordar com mais detalhes do que o encontro de casais, que às vezes passa ali 2, 3 horas só, e aqui a gente vai ter 5 aulas falando sobre família, né? Porque encontro de casais, o que aborda? Só o casamento, mas só que casamento não é só marido e mulher, casamento tem filhos, né? Então, são coisas que a gente precisa entender. Então, este livro vai ser uma bênção. Ainda mais que está começando, está entrando já nesse livro, né? Já está entrou na melhor aula, né? Uma das melhores aulas desse seminário é a família cristã. Tá? Então, vamos lá. O marido pode tornar-se o cabeça da casa de 2 maneiras. Uma delas é pela decisão da esposa. Ela resolve interiormente que isto é o certo, e ao submeter-se a ele, elege para ser a autoridade do lar. A segunda maneira é quando o marido exige ser o cabeça, e assim torna-se uma espécie de ditador. Irmãos, ninguém já viu um líder,
que se autodenomina líder, ele se torna um ditador, porque líder é por natureza, né? Você conhece um líder, já vai identificar logo alguém que tem o dom de liderança, né? Porque ele sobressai, as pessoas gostam de estar perto dele, as pessoas gostam de ouvir ele, né? Então isso é normal. Então, quando uma mulher tem o prazer de submeter o homem, a gente serve a Deus? Serve. Por quê? Porque o Senhor serve a Deus? Porque a gente tem que buscar a nossa salvação também, né? E Deus é o provedor de tudo. O senhor é crente desde o começo? Teve algum tempo. Mas nasceu crente no Evangelho, na casa de crente? Não, né? Fez muita coisa errada nesse mundo? Então, o amor de Deus te alcançou, né? Minha coisa no mundo nunca fui usar nada de. Minha coisa no mundo é mulher, pagode e bebida. Cuidado. No mundo meu é isso. Então, nunca usei droga, por que a gente serve a Deus? Resumindo, porque Ele nos ama. Você falha muito e Ele continua nos amando. Então a gente tem um prazer quando a gente erra, a gente peca, a gente se entristece. Por quê? Porque a gente sabe que ofendemos aquele que nos ama. Então a gente tem o prazer de submeter a Ele, porque Ele nos ama. E é a mesma coisa em casamento. Por quê? A Bíblia vai pedir para a mulher submeter ao marido, mas só que vai pedir ao marido, é a próxima aula, para amar as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, quando o marido ama, é gentil, é romântico, porque isso às vezes só existia em muitos casamentos no namoro, né? No namoro fazia cartinha, na época tinha carta, né? Era WhatsApp, né? Mandava bilhetinho, né? Rosas, né? Tá falando de mim aí. Aí, então o que acontece? Quando existe isso, a mulher tem o prazer de ser submissa, né? Então se manter submissa, porque ela se sente amada. Então quando a pessoa se sente amada, ela se sente segura, né? Então quando ela não se sente amada, o marido vai trabalhar, porque tem muitos casos assim, irmão, né? O marido vai trabalhar e ele vai dizer, vou ter que chegar mais tarde hoje porque vai ter que fazer serão aqui no trabalho. Aí a mulher já fica, será que é serão? Por quê? Ela não se sente amada o suficiente para confiar na palavra do esposo. Isso é muito ruim no casamento. Isto é terrível em um casamento. E quando chegar em casa, é o quê? Aquela desconfiança já era o quê? Já um atrito, já uma discussão, né? E se o marido chegar em casa, chegou cansado, não der aquele beijinho da esposa e já for resolver outras coisas, né? A mulher já vai desconfiada. Então, irmãos, é isso que a gente precisa entender. A mulher, é o papel da mulher, a submissão. Mas ela precisa ter este prazer de se submeter. E quando ela vai ter? Quando ela se sentir amada pelo esposo. Amém? Então, às vezes a gente precisa entender isso. Porque, que nem eu sou pastor. Às vezes eu mando mensagem para a missionária fulano, para o irmão fulano, para a ovelha ciclano, e mando mensagem para todo mundo e não mando um oi para minha esposa. Filha, como que tá? Tá tudo bem? Né? Então é isso que a gente precisa prestar atenção, né? A gente precisa ter este cuidado. Amém? Então vamos aqui adiante. Submissão ao marido não crente. Quem tem cônjuge não crente aí? Ninguém. Só a ovelha irmã Carmen que tem, né? Cônjuge
não crente. Então vamos falar disso aqui agora. A gente já até deu uma pincelada no início, né? No caso de um dos cônjuges ser descrente, torna-se uma situação um tanto delicada, mas é muito comum isso acontecer. Muitas vezes um dos cônjuges aceita Jesus e o outro fica relutando. Nesses casos deve haver muita paciência e tolerância por parte do crente. O cristão precisa compreender que é ele que tem algo de bom para oferecer e não o descrente. Irmãos, às vezes vai ter situações, né? Eu já vi situações, tipo assim, a mulher é crente, mas está em casa, uma suposição, botando a mulher, né? Aí o que a mulher vai fazer? Está em casa, é crente, ela vai ligar o som alto, né? Botar o pagode, botar o funk e tal, o marido está lá, né? Só que isso, eu estou citando um exemplo, tipo assim, a pessoa se converteu, vamos supor, duas pessoas casadas, não crentes, e uma delas se converte ao Senhor. Não estou dizendo que a pessoa aqui está crente, que tem que casar com a pessoa não crente, não. Estou dizendo quando os dois não eram crentes, só que um dos dois optou em se converter e agora um é crente e o outro não. Então, é isso que você vai precisando entender. Você não vai ganhar a outra parte com briga. Vou citar o homem, porque né, é o que a gente está estudando aqui, que o homem é o cabeça do lar, né, da casa. Então, aí ele, agora eu sou crente. Não, na minha casa não houve música do mundo. Mas só que você estava casado com uma pessoa que não era crente. Então você vai ter que ter esta compreensão. Mas agora é diferente. Eu sou casado. Casei com a minha esposa, ela é crente, eu crente. Né? Você vê no Senhor. Se amanhã ou depois, Deus livre, né, ela desvia, sai da presença do Senhor, aí é diferente. Né? Optou, mas aqui dentro é desse jeito. Aqui ainda é o mesmo rito servindo ao Senhor, né? Aí já é outra situação. Mas quando vem que os dois não eram crentes, um se converte, então é a oração, irmãos. O que vai prevalecer é a oração. É muito difícil, né, Roberto? É muito difícil. Né? Eu tenho relato de muitas pessoas que vivem isso no matrimônio. É muito difícil mesmo, né? Mas o que prevalece é a sabedoria, é a oração, né? E é claro que não é fácil mesmo, né? É desgastante, você é serva do Senhor, servo de Deus, né? Então, são coisas que você vai ter que presenciar e vai ter que orar, né? Vai ter que servir ao Senhor. De vocês dois, quem se converteu primeiro? Meu Deus, né? E aqui foi Mariana, né? Mariana se converteu primeiro. E a Alexandre, e a peça, né? Alexandre? Foi batizado, Está afastado? É um prazer receber vocês aqui hoje, tá bom? A vontade. Numa situação dessa, quando é casado, aí ele, no caso, vem para a igreja, o menino vem fazer as escrituras. E quando a pessoa está no mundo, vem para a igreja, e nessa situação, o marido não quer casar, a pessoa está no mundo, mas não é casada. E nessa situação, a mulher vem para a igreja e o marido continua vivendo, não, companheiro, continua vivendo como sempre quis viver, tipo filho próprio. Como é que fica essa situação para essa mulher? Então, essa situação ela é bem complexa. É fácil sacar. A gente existe normas, regras na igreja que são criadas para manter a ordem, o padrão moral, né? A gente sabe que existe casos a casos. Eu acho que eu já citei até aqui no seminário, não sei se foi aqui ou se foi em São Gonçalo. Um pastor me ligou pedindo um conselho, porque ele estava com uma irmã lá, já era idosa, mas só que o marido dela não queria casar de jeito nenhum, e ela já estava numa doença terminal, e não era batizada. Aí eu queria agora, pastor, o que eu faço? Eu falei, pastor, batiza ela.
batiza a irmã, entendeu? Porque isso já está pesando na sua consciência, e se ela partir, vai pesar muito mais. Então batiza ela. Por que eu estou dizendo? Porque biblicamente, na Bíblia, eu não tenho uma regra ou um versículo que eu possa servir de base para dizer que eu não devo batizar porque o marido dela não quer casar com ela. Eu não tenho uma base. Volto a dizer, a gente mantém para manter uma regra, porque senão a gente sabe que surgem muitos casos de comodismo, né? Pessoas já, eu não quero casar porque casamento está caro, eu não quero casar porque eu não quero casamento social, e cria um monte de obstáculo para o não casamento. Então, ali era um caso específico, que a mulher estava numa doença terminal, né? Então, e como não tem nada biblicamente que nos dá autonomia para dizer não pode, porque na Bíblia está escrito isso, eu não tenho, né? Então, numa situação dessa, se a pessoa morre, tipo assim, vive maritalmente, mas não tem um casamento, biblicamente, numa situação dessa, uma pessoa morre, o que acontece? Eu creio, Deus é um Deus justo, vai julgar todas as coisas justamente. Eu como ser humano, né? Aquela pessoa estaria salva, né? Estaria salva, porque é o marido que não quer casar, né? Eu já tive ovelha assim. A santifica o marido, aí ela morreu sem santificação, mas deixou o marido santificado, mas é difícil. Não, ela morreu salva. Então, ela não perde a salvação porque ela estava querendo casar, a pessoa não queria, o certo não seria desistir desse casamento, né? Dessa união, né? Porque não é um casamento. Aí depende muito, né? Porque tipo assim, Uma situação bem complicada. é complicado. Eu tive uma irmã que congregou comigo bastante tempo, ela vivia maritalmente há 20 anos, acho que a irmã conheceu a irmã Creuza, conheceu, né? Então, a irmã Creuza vivia há 20 anos, já amigada, né? Maritalmente, ótima pessoa, né? Boa para a obra de Deus, visitar, fazer visitas nos lares, né? Ótima para fazer a obra do Senhor, mas o marido não queria casar de jeito nenhum. Um desperdício, porque a gente não podia colocar ela na frente de nada. Ótima pessoa já para assumir até um trabalho de círculo de oração. Mas o marido falava tantas vezes por em cima dele, a gente tinha um monte de pregação na casa dele, e aí em cima dele, vai para casa com a sua esposa aí, rapaz. A igreja ajuda, tem dinheiro, pastor. É porque eu já vi tanta casa aí de pessoa que viveu junto 20 anos, aí casou, separou, aí foi lá logo Foi assim. Viveu 20 anos, casou, levou 3 meses. Sabe como é que eu quero? Essa pergunta de 20 anos, gente. Eles estavam juntos e pegaram para a escola agora. Então, são situações que é casa a casa, irmãos. Uma coisa a gente precisa ter confiança, que Deus um dia vai julgar todas as coisas, né? Então Deus é um Deus justo, julgará tudo, irmão. Tá bom? Faz o batismo da remissão do pecado. Oi? Faz o batismo da remissão dos nossos pecados. Ela está se batizando, ela está se redimindo do pecado dela. Isso aí. Então, existem muitas coisas que a gente fala até de cuidado, né? Porque tem pessoas que levam ao pé da letra e criam uma doutrina isolada, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado. Por quê, irmãos? Porque existe muita doutrina criada, que foi criada pelos nossos pais da igreja, né? Por homens, para manter uma regra, como uma empresa não tem suas normas para manter uma regra, né? Então a mesma coisa a igreja tem uns dogmas, que a gente chama de dogmas, são leis internas da igreja, né? Cada igreja difere uma para outra, né? São o estatuto da igreja, vai ter as suas normas ali, então isso vai diferir de um outro para o outro. Então esse caso foi muito bem colocado e a gente precisa entender, porque vamos supor, uma pessoa se converte aqui e diz: pastor, eu quero me batizar. Eu não tenho uma base bíblica para dizer que eu não posso batizar aquela pessoa.
né? Porque ela vive maritalmente ou coisas assim. Então, por isso, hoje é uma coisa que está muito escasso nas igrejas, é aquele cursinho de batismo, né? Onde a gente vai orientar os novos convertidos a se batizar, por que vai se batizar, qual vai ser as responsabilidades daquela pessoa após o batismo, o que acontece se ela não se batizar. Então tudo isso, porque a Bíblia é bem clara: aquele que crer e for batizado será salvo. O João Batista chamava o Batista estava lá batizando, chamando as pessoas. Não dava tempo de fazer o cursinho, né? Não tinha que fazer cursinho. Você é casado? Você é casado? Não tinha esse tempo. As pessoas vinham e batizavam. O que me impede de ser batizado? É isso aí. Ninguém foi ver a razão social dele. Batizou. Então, por isso, é isso aqui, irmãos, é estudar que a gente vai conhecendo. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E às vezes esse libertar é libertar de coisas que às vezes a gente não quer se desprender. E uma dessas coisas é o quê? Ensinamentos que a gente já tivemos lá do passado, né? E que às vezes a gente não, poxa, mas foi o pastor fulano de tal que ensinou isso. Mas o pastor fulano de tal é um homem igual eu. Eu já cansei de ensinar coisas aqui e ter que, na outra aula, ter que retificar aquilo que eu ensinei, porque eu fui ver que estava errado. Eu disse, porque o homem falha nos seus ensinamentos. Só que ele não falha é Jesus. Amém? Então vamos lá. Agora, vamos para outra parte aí. A esposa como amada, como a amada. Aí vocês vão marcar. A Bíblia não fala muito das esposas com relação a amar o marido. Para o marido, porém, existem vários mandamentos para que amem a esposa, né? A esposa, irmãos, a questão de amar, acho que é a parte da mulher, né? Quando a Bíblia chama a mulher de vaso frágil, está falando de uma mulher que tem sentimento, né? Se, tipo assim, eu aqui aumentar a voz com o Alexandre, ele vai aumentar a voz comigo também, beleza. Mas tem mulher que, se o marido aumentar a voz para ela, ela já chora, né? Né? Então, existe. Oi? Fazer o público, Eu ia estar ainda mais não que eu. não é casa ao contrário, se eu muita coisa ele já vai. Porque o meu tom de voz é alto. Orar pelo Senhor, o Senhor carece de oração. Ele é muito mais sensível que eu nessa parte. Nossa, ele é muito mais sensível. Então, gente, a mulher, o homem, a Bíblia, ela sempre vai enfatizar que o homem precisa amar. Porque esse amor à mulher traz sempre segurança e prazer na mulher de estar lado a lado com o marido, né? Então, irmãos, é o que a gente está aqui sempre falando, nós somos adultos, estamos sempre falando sobre o relacionamento. A mulher é o que a gente está aqui ratificando sempre, ela é auxiliadora, companheira para todas as horas. E o marido, ele precisa amar a esposa, né? Foi citado aqui sobre o relacionamento sexual. Existe isso em muitos casamentos que são escassos. Por quê, irmão? Porque não existe essa cumplicidade de amor, né? Então, às vezes o marido está ali, ele xinga a mulher de tudo quanto é nome, e depois quer amor. Quer nada, quer Então não tem como. A mulher, ela foi ofendida, ela foi humilhada, e como ela vai ter o prazer de se devotar ao marido num relacionamento sexual, né? Não tem como. Então uma coisa que os homens eles precisam entender, que a mulher não é um objeto sexual. Ela casou para ser a sua auxiliadora, companheira, está ao seu lado, lhe auxiliando para todas as horas difíceis.
né? Às vezes eu fico olhando, porque em nenhum casamento, tem alguns que graças a Deus têm a bênção de começar com o bom e do melhor, mas tem alguns casamentos, eu depois dou uma oportunidade para vocês relatarem o casamento de vocês, como cada um começou, né? Cada um tem uma história diferente, das suas dificuldades do início. Aí tá ali, e a mulher se sacrifica, porque aceitou casar às vezes com o marido que não tinha nenhuma geladeira, né? E às vezes passou ali, se desdobrou, né? Então lutou, e aí às vezes o marido alcança um patamar melhor. Aí o que acontece? É isso, esquece daquela mulher que às vezes ficou comendo ovo para o marido levar carne na marmita, né? Então, às vezes, aí o que acontece? Quando estabiliza, a mulher fica de lado, né? E ele tem outros interesses, né? Então, isso que a gente precisa entender é cumplicidade, é gratidão em um relacionamento, precisa se ter, né? Sempre, para o casamento ser feliz, irmão. Não é mistério. Eu não estou dizendo que nem eu falei aqui no início. Não vai ter um casamento que você não vai ter uma discussão, que você vai ter divergência de opinião. Vai ter, claro que vai ter, mas que vai precisar ser conciliado. Mas tudo chega num acordo, né? Num acordo. E esse acordo vai ser o quê? Alguém vai ter que ceder de alguma parte. Esse alguém sou eu. Sim, pode falar. Falou aí da relação na matéria da sexualidade, né? Do casal, a mulher, ela não vai ter prazer, depende, né? Não vai ter prazer. Mas, como a mulher é cristã e o marido não, e acontece isso, daqui a pouco o marido vai querer um carinho, vai querer tocar na mulher, o que a mulher faz? É o mesmo sentimento, né? É a mesma forma, porque o que acontece? Essa situação é a mulher também se valorizar, né? Por quê? Porque é o que eu falei, a mulher não é um objeto sexual, né? Então ela precisa entender, foi maltratada, né? Então, é isso aí, né? Porque o relacionamento sexual tem a ver com amor, né? Quem faz por profissionalismo é prostituta, né? Então, relacionamento sexual tem a ver com amor, com afeto, com carinho, né? Então, é isso que precisa ser compreendido. Isso tanto vale para o crente e não crente, né? Tanto para um quanto para o outro, né? Então, é a valorização, né? Então, é ser valorizado nesse cenário. Entendeu? Porque isso aí não é questão de sabedoria. Não, tem que fazer, ele maltratou, me bateu, não fazer porque eu sou crente, não é sabedoria. É por isso que tem essa lei do feminicídio hoje, justamente por conta desses relacionamentos assim. E tem mulheres que às vezes elas se sujeitam e se são submissas além do normal, apanha de manhã e para virar zoinho de noite. Como é que vira? Você não vai jogar com a cara roxa, virada para as costas. Como é que tem condições? Tem que ter delegacia da polícia mesmo. Não tem esse negócio que Deus manda ser submissão. Tem submissão certa não, Carol. É um soco no olho, dois critérios. Mas que é entendimento, porque o senhor está muito caído. Como que é submissão? Às vezes é muito importante a taxa de submissão estar ali. Se sujeitar. Mas se fala mudar pular de um pé, pula de um pé. Pula de um pé. Não é isso. Por conta dessas coisas, tem hoje a delegacia da mulher para ser denunciada. Tem dentro das igrejas, tem muitos mais casamentos com feminicídio do que vida fora da igreja. Sim. Eu conheci um pastor que já vi um de igreja dizer que a mulher dele foi ordem minha. Entendeu? Dentro da igreja eu fiquei olhando assim, como assim? É ordem minha. E assim, tem mulheres
terra, a palavra de Deus diz que o habitar é com entendimento. Acabou o entendimento, não tem combinação diante da direção de Deus, não, meu filho. O que reza dorme aí, vai tomar um café bem um pouquinho logo mais. Dá uma para mim, não. Muitos médicos se submetem. Ah, mas Deus não, que se eu possa me separar com a morte. Aí vai morrer, porque ela vai dizer, Deus, eu vou morrer de novo. Às vezes, dentro das igrejas, é esse entendimento de até que ponto a submissão. É isso aí. Outro fator muito importante, é claro que a gente não apregou, a gente sempre fala aqui, eu falo bem claro, a gente luta, né, aconselha as pessoas lutarem pelo casamento, né, mas existem situações que existem líderes que vai dizer, não, o casamento é até a morte separe, né, e vai, a senhora falou, vai morrer mesmo, né? Vai morrer mesmo. Então, tem coisas, irmãos, que... Esses dias aí, o próprio marido matou. E ela dizia que não se separava do marido por causa do ministério, com medo de que as pessoas iam chamar. Até que a mãe separe. O próprio marido matou o pai. Então, a gente precisa ter... cursos assim é bom por causa disso, porque vai tirar essas dúvidas, né? Porque você não está obrigado a viver com alguém que vai lhe humilhar, lhe maltratar. Pode dizer, não estou aqui fazendo apologia a divórcio, de maneira nenhuma, né? Mas se a mulher é maltratada, é humilhada, mas pastor, deu uma promessa, amém. Então se você tem, Deus falou contigo, agarra a promessa. Mas aí já entra outra parte da Bíblia, que fala sobre repúdio. Cada mal a esposa é repudiar a esposa. E pelo Deus do coração do homem, como diz a Bíblia, ela foi da casa de divórcio. Então se você vai maltratar a esposa, agride a esposa, ela não dá a mínima para ela, isso é repúdio. E dentro da palavra dá direito ao divórcio. Entendeu? É o que eu falo, o papel da mulher, vós mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Vós maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Para a gente, para a nossa parte de ser submissa, é difícil. Mas a parte dos homens é pior. Porque Cristo não espanca a igreja, Cristo ama a igreja, deu a vida por ela. Então quando a gente fala submissão, ele só entende que nós temos isso. Ele é o cabeça. Mas não entendem que a parte deles consegue ser muito pior que a nossa. Eles têm que ter entendimento, têm que ter amor, têm que amar, não espancar. Porque tem homens que às vezes espancam só por olhar. Você não precisa levantar a mão. Tem casamento aí que a gente olha e fica assim, só está ligado pelo filho até que a morte separe. E logo, logo a morte vai separar. Porque é muito complicado. Gente, vou aqui passar para outra parte aqui. Lá no finalzinho, antes do questionário, não, esse livro aqui demora mesmo, não tem como. No finalzinho, aí vocês vão para o parágrafo de cima, onde está escrito e o amor tem ainda outras vantagens. Não marque agora não. Não é no questionário não. No questionário Página 57. Lá no penúltimo parágrafo. E o amor tem ainda outras vantagens, não é para marcar agora não, tá? Além do prazer que a esposa recebe dele. Aí vocês vão marcar agora. Quando os filhos veem os pais traçando expressões de carinho, sentem uma atmosfera de segurança ao seu redor. Então isso é uma realidade, irmãos, né? Os filhos quando vê o pai amando a esposa, né? A mãe, né? O pai amando a mãe, trocando carinho, dizendo palavras doces, porque as crianças são felizes, elas crescem num ambiente feliz. E isso remete no futuro das crianças. Também. Porque eu, quando era criança, via muito a minha mãe apanhando do meu pai. Hoje, a gente fez o quê? 14 anos de casado? 13 anos. 13 anos de casado. Eu tive problemas no meu relacionamento, no meu casamento, por conta do que eu via minha mãe sofrer no casamento dela. Eu, tipo assim, não é o meu segundo casamento, mas eu já tive outros envolvimentos antes,
E tipo assim, o que eu vivia dentro da minha casa como criança, eu trouxe para a minha vida. E agora eu mesmo. Entendeu? Eu tipo assim, quando a gente vive aquilo dentro de casa, a gente acha que aquilo acaba sendo normal. Sabe? Viver brigando, viver se pegando no pau, viver um estressando o outro. E infelizmente o que a gente vive dentro de um lar, quando criança, ver os nossos pais fazer, é o que a gente vai levar para refletir. Vai refletir. E às vezes acaba refletindo um casamento cheio de sequelas. Hoje, diante de tanto orar, nosso casamento, graças a Deus, tem sido melhor. No início foi pauleiro. Foi pauleiro. Mas por causa de mim, ele sempre muito tranquilo. Eu sempre só que a gente está bem firme. Então, gente, vamos corrigir aí o questionário. Primeiro questionário. Questão de número 1 é da prova, tá? Irmãos, vocês estão começando. As questões da prova, vocês marquem aí de uma maneira que vocês vão identificar que essa é da prova. Por quê? Vocês só vão estudar essas questões que vai cair na prova, tá? Para vocês não terem que estudar 50 questões para fazer uma prova de 15. Então vocês vão estudar as 15 que vai cair na prova, eu vou dar para vocês estarem estudando, tá bom? Então essa é da prova, a questão número 1. Efésios 5:22 apresenta a seguinte orientação para as mulheres. Responda para nós, missionária Ana. Qual? Letra C. Letra C. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. 2. Ser uma mulher submissa e auxiliadora significa... Qual é a resposta, irmã diaconisa irmã Silene? Ajudar o marido contribuindo com suas ideias e sentimentos. Isso, letra D de dá. 3. Não é uma forma que a mulher deve fazer para fazer com que o amor em seu lar cresça e se desenvolva. Responda para nós, Diácono Haroldo. Não? Rafael. Diácono Rafael. Também não? Ovelha Irmã Carmen. A 3. P de bola? P de dado. Demonstrar seu amor pelo marido, sendo mais atraente. Deus vai fazer para fazer com que o amor em seu lar cresça e se desenvolva. Não é o P, não. P de bola. Evitar disfarçar expressões de carinho no marido diante dos filhos. Então isso não é uma forma que a mulher deva fazer para fazer com que o amor em seu lar. Mas está aqui não. Não é. Quando os filhos veem seus participação da expressão de carinho, não é o que ela não deve fazer. Não é. Gente, não marca não, eu vou dar a resposta para vocês, porque é muito, tá? Porque a mais viável também seria isso. Porque eu fico não é. Não, mas acho que tá certo, porque ela não deve evitar de traçar, tem que A minha orar participar evitar de traçar, ela não deve evitar, ela tem que traçar. Acho que tá certo. É isso mesmo. Mas vou confirmar, mas Tá bom? 4 é da prova. A principal característica de uma família é felicidade, filhos e prosperidade. Certo ou errado? Errado. Porque não é, tá, irmãos? Então essa é da prova, tá bom? 5. A Bíblia não fala muito às pessoas com relação a marido, para o marido, porém existem vários mandamentos para que amem a esposa. Certo. Um intervalo rapidinho de 5 minutos para vocês beber uma água no banheiro. Só vou fazer a prova, pode? Tá, pode fazer. Vamos fazer prova. Vai lá, você. Quem pode, faz a prova.
É uma piada você. Geografia, né? Não, fez hoje. Eles